Henrique, durante todo o jogo, entendeu as suas limitações, sim, procurou marcar muito forte o Flamengo. Então, assim, quando o Botafogo estava apertado, por exemplo, o Botafogo, a primeira opção do Botafogo era sair com a bola mais longa, era tirar o time rapidamente de trás, para não deixar, né, o Flamengo com aquele poder ofensivo criar dificuldades. E nas poucas chances, né, que o Botafogo teve para sair com a bola controlada, acabou errando um passe em um lugar que não se pode errar, ali quase que dentro da área. O Flamengo fazia uma marcação sob pressão já no primeiro tempo e continuou fazendo também essa marcação na segunda etapa, e não é hora de errar, né, Marcela? O Flamengo agradece essa saída, o Flamengo busca muito isso durante o jogo, essa marcação-pressão para obrigar o adversário a errar, mas o Botafogo não está numa posição na tabela e não apresenta um futebol que dê segurança para esse tipo de jogada. Então, assim, o Botafogo foi muito bem com relação à marcação. Deu poucas chances ao Flamengo de criar possibilidades de gol. Mas em um lance que o Botafogo errou, o Flamengo aproveitou muito bem e conseguiu o resultado. Tem um lance também, Marcela, que apareceu, aí a gente vai comentar também com a Renata sobre isso, sim, mas tem um lance no final da partida para o Botafogo que eu particularmente não sei se a torcida do Flamengo vai crucificar o Gustavo Henrique ou vai agradecê-lo, né? Porque o Gustavo Henrique não vem fazendo boas atuações e em um dos últimos lances da partida, ele acaba perdendo na velocidade para o atacante do Botafogo, e uma chance clara de gol, na nossa visão, dificilmente o atacante perderia aquela possibilidade, porque sairia cara a cara com o Diego Alves dentro da grande área. O Gustavo Henrique, né? Desculpa. O Gustavo Henrique toma a decisão de fazer essa falta, é expulso, mas talvez o torcedor do Flamengo tenha que agradecê-lo, né? Tem uma cobrança com relação ao posicionamento que ele erra. Ele perde mais uma vez na velocidade para um atacante. Mas essa decisão que ele tem de puxar o atacante do Botafogo acaba resultando em uma falta na entrada da área. O Diego Alves acaba fazendo a defesa e até contribui para que o Flamengo consiga manter o resultado de vitória até o final da partida. É o Lucas Campos que estava isso, na frente Lucas, ali do Gustavo. Exatamente. E ele vai e resolve. Bom, eu acho que é a única coisa que ele enxerga ali. Sim. Bom, já perdi na corrida, vou ter de fazer alguma coisa para tentar evitar o gol. Ele vai sair cara a cara com o Diego, então vou lá e faço essa falta. E foi expulso, e eu acho que não tem nenhuma discussão em relação a isso. Essa decisão que o Gustavo Henrique tomou naquele momento, porque o Flamengo era o último lance, então assim, uma expulsão não acarretaria muitos problemas para o Flamengo. Então assim, ele toma essa decisão de logo, né, puxar o jogador rapidamente para que não aconteça a penalidade. Então assim, de um lance todo errado, pode ser que exista uma comemoração, entre aspas, por essa jogada, né? Porque realmente, se ele faz a penalidade ou se ele não toma essa decisão naquele momento, as chances do Botafogo empatar a partida seriam muito grandes. Ô Fábio, e aí aproveitando então esse lance, você estava falando do posicionamento. Nesse lance, você acha que o Gustavo estava mal posicionado ou ele estava bem posicionado e talvez o Felipe Luiz, que aparece ali, deveria ter feito um combate maior em cima do jogador? Então, Marcela, porque essa marcação, ela é do Felipe Luiz no início da jogada. Mas a hora que sai o passe, essa marcação tem que ser trocada. Então, assim, o Gustavo, ele tem que entender que tem um jogador passando, né, correndo ali ao lado dele. Ele tem que se posicionar melhor para fazer essa cobertura do Felipe Luiz. Então, ali, a partir do momento que tem essa metida, o Felipe já não consegue acompanhar o atacante. Então, essa bola obriga os defensores a trocarem a marcação. E o Gustavo Henrique, ele tem muita dificuldade com relação a esse tipo de jogada. Seja em coberturas na lateral do campo, né, quando ele tem que sair muito para cobrir os laterais, ele tem dificuldade. O primeiro lance do Botafogo, logo com 1 minuto de jogo, foi a mesma coisa. Foi uma jogada, uma assistência dada para o atacante, ele perde na velocidade e aí o Botafogo cria sua primeira chance com a defesa do Diego Alves. Esse lance é a mesma coisa. Ele perde na velocidade para o atacante, a gente percebe que na hora da metida de bola, ele não consegue ter aquele poder de reação, que é difícil para o zagueiro também. Porque o zagueiro, a gente fala, o zagueiro está de costas e o atacante já está, né, virado para a meta para arrematar em gol. Mas você tem que ter ali uma noção de posicionamento, uma girada um pouco mais rápido para
para conseguir cortar essa bola. O entendimento também de onde essa bola pode ser metida pelo meia, né? Onde essa bola vai acabar saindo, vai acabar terminando para o atacante. Então são coisas que o Gustavo tem que corrigir. O Rogério vai ter muito trabalho com relação a isso, se quiser mantê-lo aí como titular da zaga do Flamengo. A impressão que a gente tem é que o Gustavo, quando vê o Lucas correndo ali, ele até se assusta, né? Ele fica olhando o tempo todo pra bola mesmo. Exatamente. O Lucas aparece ali nas costas dele, correndo, e ele dá um susto ali. É porque e aí tem alguns erros ali, né, Marcelo? Tem alguns erros do Flamengo e tem o mérito do Botafogo, porque a gente percebe quando a jogada inicia, o Gustavo ele tá saindo para continuar acompanhando o marcador. Então ali já teria que ter uma troca, né? Quando ele sai para dar o combate, a gente está vendo ali no atacante, ele já tem que trocar, ele tem que continuar posicionado na entrada da área, na linha do Felipe Luiz, e esse atacante que sai já é um jogador de meio campo que tem que acompanhá-lo. Então são trocas de marcação que o Flamengo errou com relação a essa jogada e acabou sobrecarregando ali o Gustavo Henrique, que na minha opinião, assim, eu mantenho, né? Ele tem muitos problemas com relação a jogadas de velocidade, com relação ao giro rápido para acompanhar o atacante. Então o Flamengo, como eu disse, o Flamengo vai ter que trabalhar muito com relação a coberturas, né? E para que ele não tenha tantos problemas e não seja tão acionado com relação a esse tipo de jogada. Muito bem, então olha, a gente já volta a falar sobre a defesa do Flamengo, sobre o mérito do Botafogo nesse lance. Sim. A gente volta a falar também com a Renata Ruel, com esse lance clássico de cartão vermelho naquele último lance, né? Quando não tinha mais o que o zagueiro fazer, a não ser a falta, e aí ele acaba sendo expulso. Mas a gente vai agora para o Nilton Santos, tá? Lembrando que a gente também vai fazer pós-jogo da partida entre Santos e Palmeiras. Já acabou lá na Vila Belmiro, daqui a pouquinho a gente vai também para Vila Belmiro para falar sobre Santos e Palmeiras 2-2. O clássico lá pegou fogo. Mas vamos para o Nilton Santos agora. A gente vai conversar com Pedro Henrique Torre. Ele acompanhou a partida em loco. Tudo bem, Pedro? Tudo bem, Marcela, amigos do Sport Center. Olha, uma vitória suada do Flamengo aqui no estádio Nilton Santos, né? 1-0, 1-0 também no ano passado com o gol do Lincoln, mas um panorama bem diferente nesse ano. O Flamengo de fato sofreu, teve dificuldades para jogar, apesar de ter muita posse de bola no primeiro tempo. Na segunda etapa acabou fazendo um gol com o Everton Ribeiro, mas uma tarde e noite ruim do Flamengo, assim, muitos erros técnicos, com dificuldade durante a partida. E aí vocês estavam falando um pouco, até o Fábio Luciano sabe demais falar um pouco sobre a questão do Gustavo Henrique, né? Uma insegurança do zagueiro, acabou cometendo o erro que tirou o Flamengo da Copa Libertadores. Mas aí o que acontece? Aqui você tem a temperatura exata, ainda mais sem torcida, de como os companheiros também estão preocupados, assim parece, com o Gustavo Henrique. Teve uma bola no segundo tempo que ele ficou pressionado, recebeu do Diego Alves, tinha 2 jogadores do Botafogo, ele tocou a bola com tranquilidade para o Arão no meio dos jogadores, e aí todo o banco do Flamengo, foi uma manifestação bem espontânea assim, e que não aconteceu em outros lances, aplaudiu essa jogada do Gustavo Henrique. Então você vê como todo mundo sabe que ele está pressionado sim. O Flamengo de certa maneira interrompeu aquela série de 9 jogos seguidos sofrendo gols, teve essa segunda vitória com o técnico Rogério Ceni e agora vai ter essas semanas aí para trabalhar. Encosta um pouquinho ali no líder São Paulo, vai ter que torcer um pouquinho por um tropeço do líder nessa condição, que tem um jogo a menos agora, né? Então o Flamengo tentando trabalhar com mais tranquilidade. Essa semana a gente até trouxe a informação que houve um pacto dos jogadores com o Rogério Ceni para vencer, e aí parecia que eles estavam realmente nervosos com a possibilidade ali de não ganhar esses pontos diante do Botafogo, que não teve o técnico Eduardo Barroca, comandou o time ali na beira do campo, a gente pode dizer, de maneira eletrônica. Em alguns momentos ali o auxiliar dele, Felipe Luciana, alguém chegava perto dele com algum dispositivo eletrônico assim, ele botava a cabeça de lado e ouvia alguma coisa. Provavelmente Eduardo Barroca estava passando algumas instruções para tentar combater esse Flamengo. O Botafogo bem fechado, tentou barrar o Flamengo no primeiro tempo, até conseguiu, mas sofreu esse gol depois de uma pressão na saída de bola, um erro do Marcinho, e aí fica a situação muito complicada na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Já não era fácil essa situação e agora fica mais difícil ainda. Outro ponto importante, Marcela, para fechar, aqui no estádio Nilton Santos, a questão da faixa que houve aqui, logo aqui atrás de mim, uma faixa com os dizeres: aqui prezamos por vidas. A torcida do Botafogo colocou aqui, depois foi para a rede social dizer que não tinha nada a ver com os garotos do Ninho do Urubu, a questão do incêndio no CT Rubro Negro.